Olá, gente! Hoje eu trouxe o fraisier para vocês. Fraisier é um clássico dentro da confeitaria francesa. É aquele bolo que encanta a gente por ter os moranguinhos em volta. E ele é composto por uma genoise, tá? Que é um tipo de pão de ló, com creme mousseline, que não é nada mais nada menos do que um creme de confeiteiro com manteiga, ou então a gente pode falar que é um creme de manteiga francês, e muitos morangos. Originalmente ele vai com uma camada de marzipan por cima. Eu não tinha marzipan aqui, na verdade eu não gosto muito de marzipan, eu sei que muitos apreciam, mas eu fiz uma decoração aí com morangos em cima para dar uma outra opção para vocês. Nós vamos começar a nossa receita com a genoise. Genoise é um bolo tipo pão de ló. E aí eu misturei ali o açúcar com as gemas e os ovos. Vou bater bem com o fouet e vou levar ao banho-maria essa mistura, tá? Para aquecer mais ou menos até 60 graus. Vocês vão perceber no vídeo que eu ponho e tiro do banho-maria para não superaquecer, tá? Você pode fazer esse processo direto na batedeira sem aquecer, mas eu aconselho porque dá estabilidade aí para sua preparação. Então, ó, depois de bater um tanto no banho-maria, tá? No vídeo é mais rápido, mas eu bati bastante. Essa mistura fica bem branquinha. A mistura também quadriplica aí de tamanho. E depois eu tirei do banho-maria e bati bastante ali na batedeira, até que ela chegou nesse estágio. O nome desse estágio é Ribbon Stage, tá? É quando a gente faz ali o desenho e ele fica. Próximo passo é adicionar a farinha em 3 etapas com delicadeza, tá? Pra gente não perder todo esse volume, todo esse ar que foi incorporado. Ó, prestem atenção como eu faço, de baixo para cima, com cuidado. É importante ter delicadeza nessa etapa, porque é um bolo, né, genoise, que não vai fermento. Então a gente não pode perder quase nada ou perder bem pouco desse ar que tá aí. E por último a gente vai adicionar aí a manteiga, tá? Manteiga derretida, mas ela não tá fervendo, tá? E vamos incorporar novamente com delicadeza. A manteiga, ela vai dar elasticidade para nossa massa. E aí o meu forno já está pré-aquecido, tá? A 170 graus, 160, 170, tá, gente? E eu vou colocar em 2 formas que não estão untadas, tá? De 14 centímetros. E vou colocar no forno. E aí as minhas massas ficaram no forno aproximadamente 10, 12 minutos. Enquanto isso, as massas esfriam, a gente vai fazer o creme de confeiteiro. Então, na panela eu coloquei o leite com metade do açúcar, tá? E eu pus extrato de baunilha. Se você tiver fava de baunilha, ponha, tá? Faz toda a diferença. Eu tava sem fava de baunilha nesse dia. E o restante do açúcar eu vou colocar ali junto com as gemas e com o amido de milho. Então, mistura bem, tá? Deixa reservado enquanto o leite ferve, tá ok? Agora nós vamos fazer algo que se chama temperagem, é isso mesmo. Eu tirei ali o leite do fogo e eu vou acrescentando pouquinho por pouquinho desse leite na mistura das gemas, tá? Se eu acrescentar um monte de uma vez, o que acontece? As gemas vão coagular. Então, depois que eu fiz essa temperagem, eu volto a mistura ali para a panela e no fogo baixo eu vou misturar até dar o ponto do meu creme, que vai aparecer aí para vocês. Então, depois de terminar aí o creme, vocês vão colocar num recipiente e cobrir com filme plástico. Se vocês forem terminar o creme mousseline em algumas horas, eu aconselho deixar fora da geladeira, bem cobertinho fora da geladeira. Agora, se você for demorar um pouco mais que algumas horas, guarde na geladeira, tá? Aqui eu tenho um aro de 14 centímetros e já vou preparar meus moranguinhos, tá? Os morangos, parte deles a gente corta, tá? Em pedacinhos e a gente faz aquele truque que eu já ensinei vocês. Vamos colocar numa peneira com um pouquinho de açúcar, tá? E vamos deixar vamos deixar esse moranguinho pingar, ou seja, o excesso de água dele vai escorrer,
para ele não encharcar o nosso bolo mais tarde. Aqui eu tirei o meu creme da geladeira, olha só como ele fica bem mais consistente, né? E aí a gente dá uma trabalhada nele, eu trabalhei ele até na batedeira, para ele voltar a ficar cremoso. Esperei entrar um pouco em temperatura ambiente para daí ir adicionando a manteiga. Enquanto isso, enquanto ele estava batendo, ficando bem lisinho, eu peguei as minhas massas, minha genoise, tá? E preparei. Preparei ali no aro, coloquei uma base, soltei, ó, olha que legal. Apesar de não ter untado, solta com facilidade. E comecei a montar o meu bolo. Aí eu tô colocando, vou deixar para vocês na descrição do vídeo, a calda de açúcar, que é muito importante, porque a genoise ela é mais sequinha, né? Então, a calda de açúcar. E estou preparando os famosos moranguinhos que ficam em volta do bolo, tá? É importante você escolher morangos que sejam parecidos, né, no tamanho e cortar essa basezinha para que fique mais bonitinho, tá? E aí a gente vai colocando, ó, em volta, assim. Ó, quem não tiver o aro pode fazer na própria assadeira de fundo removível, não tem problema, tá? E aí a gente completa fazendo essa coroinha e vai ficar uma graça. E aí, para a parte de cima do bolo, eu não quero que ela apareça, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu peguei ali uma tigelinha que eu tinha, né, de diâmetro menor e cortei, né? Tirei, ó, as laterais para que ficasse menorzinha, certo? E aí, meu creme lindão, bonito. Eu vou colocá-lo num saco de confeitar para poder rechear agora o nosso bolo. Aqui eu tô deixando bem limpinho o meu saco de confeitar para poder simplificar. E ó, a gente tem que passar, além do fundo, né, o creme no fundo, tem que passar entre os moranguinhos, deixar bem apertado, tá? Para não ficar nenhum buraquinho, nenhuma bolha para fora, tá? Então isso é importante. Então, coloca no fundo, essa vai ser a cama dos nossos morangos. E aí os moranguinhos que a gente cortou e deixou ali pingando, nós vamos colocar aí dentro do bolo, tá? Ajeitar bonitinho, porque ainda tem que caber a segunda parte da massa, certo? Um pouquinho mais de creme em cima dos moranguinhos, até pra gente poder colar a segunda parte da massa, da genoise, tá? Não se esqueçam, tem que colocar bastante calda para que ele não fique seco. E aí por cima de tudo eu venho com mais uma bela camada de musseline. Ó, eu tô com uma bailarina, não é necessário, mas facilita. E aí a gente vai colocando, completando todos os buraquinhos. Depois a gente deixa bem retinho e leva para a geladeira. Enquanto isso, vamos fazer os moranguinhos do topo, tá? Eu sempre corto em 4. Tirei aqui já da geladeira. Essa é a parte mais legal, né? A gente coloca um pouquinho da musseline aí em cima. Deixa porque pro moranguinho poder grudar direito, certo? E vamos colocar os morangos com amor, com delicadeza, do jeito que vocês preferirem. Eu gosto assim, acho que fica bonito e dá um visual bem fresco pro nosso bolo. Agora é hora de cobrir o moranguinho, pode ser com gel de brilho ou com um pouco de geleia, como eu tinha em casa, geleia de morango. E eu tô enfeitando aí com um pouco de hortelã. E tcharam! Essa também é a melhor parte, a parte que a gente tira o acetato, né? E revela os nossos lindos morangos. Espero que vocês tenham gostado da receita. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e me seguir no Instagram, Bruna Niebli. Beijão!